Olá, muito bem-vinda! Como eu sei que esse evento é apenas para mulheres, eu vou me dar o luxo de falar apenas no feminino. E espero que você aí do outro lado esteja bem. Infelizmente não conseguimos, fazer esse momento presencial, mas vamos aproveitar, a tecnologia que nós temos para proporcionar esse momento. Você já ouviu falar de mindfulness? Presença, estar no momento presente? Muito provavelmente sim, é um assunto que é hot topic, que tá em pauta hoje em dia, né? E eu vim falar sobre isso aqui. Eu sou formada em Química Industrial, sim, comecei lá na área das exatas. Atualmente, inclusive, sou coordenadora de um laboratório em assuntos regulatórios com foco em gestão de pessoas, mas tendo a química envolvida ali. Mas aos pouquinhos fui migrando para o mundo das humanas, né? Então, mesclando e unindo essas duas áreas, também fiz pós em neurociência e comportamento, psicologia organizacional e sou formada como instrutora de mindfulness. E é por isso que eu tô aqui. Eu fui convidada para falar sobre esse assunto que eu acho tão rico, tão importante para vocês. E, além disso, a gente vai falar sobre alguns conceitos como bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, para chegar no mindfulness e também linkar isso com criatividade. Tudo isso tem muito a ver e eu vou te mostrar, tá bom? Bom, fui convidada a falar sobre mindfulness e eu tenho um convite para ti também. Quem sabe você possa tentar, eu sei que é bem desafiador, a não fazer nada além de me assistir, além de me escutar nesses próximos minutos. Não é um convite fácil, ainda mais hoje em dia, onde a gente é multitarefas, onde a gente tá fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, né? Mas é um convite para a gente começar a praticar esse foco maior, essa atenção plena, consciência plena. Tá bom? O meu convite tá aí, espero que você esteja aberta e consiga acolhê-lo. Deixa para responder o WhatsApp depois. Depois tem continuidade desse evento e aí vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso e como que foi desafiador ou não, se foi bem tranquilo. Combinado? Então tá. Vamos falar sobre mindfulness. Mindfulness aqui no Brasil também é conhecida como atenção plena ou consciência plena. Mas atenção plena, consciência plena é muito pouco para trazer real significado ao mindfulness. Então, por isso ele ainda é utilizado no seu nome em inglês, né? Esse nome original mesmo aqui no Brasil. Mas antes de falar propriamente sobre esse tema, eu queria conceituar um pouquinho mais outras temáticas, tá? A primeira delas é a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, em relação à qualidade de vida, que diz, vou ler aqui: a percepção de cada indivíduo sobre a sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, é muito particular, é muito individual. O que é qualidade de vida para mim não vai ser qualidade de vida para você. Por que eu tô falando isso? Qualidade de vida é muito importante para a gente falar sobre bem-estar, sobre saúde mental. Tudo isso tem algumas premissas básicas, mesmo que seja totalmente particular e individual, algumas coisas são inerentes e importantíssimas para todos os indivíduos, como a qualidade do sono, a higiene do sono, ela é essencial para a nossa vida, né? Estar em movimento, como praticar atividades físicas, todo mundo sabe disso, né? É importante uma boa alimentação, uma higiene adequada, relacionamentos saudáveis, uma saúde mental, né? Ter tempo para cuidar da sua mente, tanto quanto do seu corpo. Tempo para o seu lazer, para ter hobbies, para se descobrir, para se conhecer, né? E o gerenciamento das suas emoções. Todos esses tópicos também estão descritos lá pela OMS e eles são de conhecimento, né? A gente pode abrir na internet, até no Instagram tem várias
páginas, vários perfis, na verdade, que falam sobre isso. E vocês que trabalham com comunicação, com criatividade, devem saber muito bem disso, né? Porque hoje se fala tanto sobre que já é automático, a gente já sabe, qualquer pessoa, não precisa ser especialista, já sabe falar sobre isso. Mas aí que é o pulo do gato, né? O trick, assim. Não é tão simples quanto parece. É muito fácil falar que é importante dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma boa saúde mental. É fácil, mas não é tão fácil assim praticar, porque isso requer tempo, isso requer energia, isso requer dedicação. Concorda? Eu tenho esse conceito aí. Agora eu queria trazer um outro, tá? Que na verdade é mais um estudo de Harvard, que é de 2010, se eu não me engano. Descobriu-se que 47% do tempo as pessoas estão realmente presentes no que elas estão fazendo, porque são essas atividades que as deixam mais felizes. Ou seja, conseguiu-se traçar uma relação entre presença e felicidade. Quanto mais presente eu estou em uma atividade que eu estou exercendo, mais feliz eu fico. Presença, felicidade, 47% do tempo, ou seja, metade da nossa vida a gente está presente e feliz. Ou melhor, quase metade, né? 47% do tempo. Isso é muito pouco. Como que a gente faz? Quais são essas atividades que a gente consegue ficar mais presente? Curiosamente, até para citar, sexo é uma das atividades onde as pessoas estão mais presentes na maioria dos casos e que elas estão mais felizes. Tem outras também, mas eu trouxe essa que é a principal e a que traz bastante curiosidade. Mas por que eu tô trazendo tudo isso? Se a relação da felicidade com a presença ela é uma relação que eu não consigo desassociar, e não só pelos estudos de Harvard em relação a isso, mas vários outros que foram feitos na sequência para apoiar esse estudo. Nós temos também a professora Carla Furtado, que é uma referência nacional no campo de felicidade, uma das únicas especialistas brasileiras em relação ao tema, que fala muito também sobre o poder da presença para a felicidade. Então, a gente precisa começar a relacionar, entender. Se a presença ela é tão importante, como que a gente faz para estar realmente mais presente, mais consciente nas nossas atividades do dia a dia, para que a gente seja mais feliz? E quando eu falo feliz, não é aquela positividade tóxica, não é aquela felicidade, uau, vou sair aqui dando pulos de alegria e gritando, não, é um bem-estar. É estar bem, é ter qualidade de vida. Claro que eu vou ter momentos muito bons e de euforia e tal, que vão me trazer uma felicidade maior, inclusive. Mas eu não tô só falando disso, eu tô falando de algo como estar bem. Sabe quando você responde o tudo bem com tudo bem verdadeiro, genuíno? É esse tudo bem, é isso que a gente tá buscando, no mínimo, para mais, tá? Bom, e aí que a gente entra no mindfulness, porque o mindfulness é praticar, fortalecer esse poder de estar presente. Segundo Jon Kabat-Zinn, mindfulness é a consciência que surge ao prestar atenção intencionalmente no momento presente sem julgamento. Isso é mindfulness. Jon Kabat-Zinn ele é considerado o pai do mindfulness, porque foi ele que, a partir de algumas práticas meditativas, ele teve um insight, um momento eureka, um momento de muita criatividade, de um repertório que ele tinha construído a partir do budismo, a partir de outros estudos. Ele criou um programa de 8 semanas de mindfulness para redução, ou melhor manejo da dor crônica, e aplicou em Massachusetts, que era uma escola, né, uma universidade, onde ele era formado. E lá ele teve ótimos resultados. Ou seja, ele pegou todo um conceito que ele não carrega a religião, mas ele traz muito da filosofia do budismo, e transformou num programa ocidental, um programa com
mais concreteza, eu posso dizer assim, que é o que a gente desse lado do mundo precisa. Então ele transformou esse programa, e por isso ele é considerado o pai do mindfulness, e talvez vocês já tenham escutado sobre. Ele tem vários livros, ele dá muitas entrevistas. O mindfulness, ele tem uma relação grande com meditação. Mindfulness é a meditação mindfulness. Então a gente faz exercícios para exercitar o nosso cérebro para que ele consiga se fortalecer nas áreas que nós queremos. E uma das áreas que nós queremos é ter mais atenção, mais presença. Tudo que eu fortaleço cresce. Quando eu vou na academia, né, o meu corpo, vou exercitando, ele vai crescendo. Claro que não é tão simples assim, mas assim, posso fazer uma relação com o nosso cérebro. Descobriu-se a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de crescer de certa forma. Então, há um rearranjo dos neurônios de acordo com o que eu estiver praticando. Ou seja, o cérebro também cresce, assim como o nosso músculo. O cérebro é os nossos músculos, né, do corpo. O cérebro também é um músculo, de certa forma, que ele consegue crescer e consegue se fortalecer a partir do que eu estiver exercitando. Então, com a neuroplasticidade, eu sei que se eu praticar meditações com foco para presença, para atenção plena, eu vou ter isso mais naturalmente no meu dia a dia. Nosso principal foco é sair do piloto automático e fazer as coisas com mais consciência, com mais presença. E à medida que eu vou praticando com consistência e repetição, assim como qualquer coisa, eu vou naturalmente trazendo essas habilidades para o meu dia a dia, onde ele vai se tornar algo realmente, como a própria palavra que eu acabei de citar, natural. De forma muito simplificada, esse é o mindfulness. E eu queria convidar você para fazer um breve exercício agora, uma meditação, pra gente exercitar um pouquinho disso, tá bom? Eu trouxe aqui o sininho, eu vou tocar ele e você não precisa mudar absolutamente nada do que tá acontecendo, da forma que você está aí, mas depois do sininho eu vou te fazer alguns convites pra gente meditar, tá bom? Na postura que você se encontra, sendo em pé, sentada, do jeito que estiver, meu convite é que você fique confortável, mas tente ficar com a coluna ereta. Veja se os ombros podem estar mais relaxados, distensiona a testa. E se for possível, feche os olhos. Ou então deixa eles fixos em algum ponto mais perto do chão, de uma parede, para diminuir as distrações externas. E o meu convite é que nos próximos instantes você esteja aberta e curiosa ao que está, do jeito que estiver, sem a necessidade de mudar absolutamente nada. Então, leva o foco da sua atenção para a respiração e perceba como ela acontece no momento. Veja se você consegue perceber no seu corpo ou nas narinas aonde a respiração acontece. Se a mente devagar, gentilmente volta a trazer o foco da atenção para a respiração. Talvez a cada inspiração você conte 1 e na expiração, na exalação, você conte 2. Se isso te ajudar. Contando 1, 2, 1, 2, no ritmo da sua respiração.
Então, aos pouquinhos, volta a sentir o seu corpo como um todo, os seus pés encostando no chão, na superfície de contato, suas mãos, sua cabeça. Quando estiver pronta, pode ir encerrando essa breve prática. E abrindo os olhos. Bom, a gente acabou de fazer uma prática meditativa muito curta, de menos de 3 minutos, só para mostrar um pouquinho para vocês do que é uma prática meditativa. Talvez algumas de vocês já tenham feito ou fazem regularmente, outras não. O que eu quero mostrar para vocês é o que a gente chama de modelo neurocognitivo. E como que funciona a nossa mente durante a meditação e durante vários processos que depois a gente pode linkar. Eu vou utilizar esse marca-texto aqui para fazer a exemplificação deste modelo neurocognitivo, tá? Imagina que essa canetinha aqui é você, enquanto você estava meditando. E aí eu pedi para você focar na respiração. Só que aí a sua cabeça saiu. Sua mente começou a divagar. Ela lembrou de talvez alguma conta a pagar, algum projeto para entregar, algum processo criativo que estava em andamento que você ainda não conseguiu finalizar. Esse seminário, né, esse workshop de hoje, o que vai acontecer depois? Começou a pensar em várias coisas, tanto do passado, do futuro, coisas que você talvez tenha uma preocupação, né? Ou até começar a questionar assim, por que eu tô fazendo isso? Coisas nesse sentido. Cada vez que você vai pensando isso, a sua mente está mais distante do seu corpo, de onde você realmente está. O seu corpo e a sua respiração sempre vão estar no presente, então elas podem ser âncoras para te ajudar a trazer para o presente novamente. Então, o que você pode fazer? Quando você se dá conta que você está com a mente lá e o seu corpo está aqui, você tem duas opções. Uma delas é brigar com isso. E aí você vai se distanciar mais ainda. Tipo, mas de novo eu tô pensando sobre isso. Não, mas eu tenho que fazer o exercício. E você vai brigar e você vai ficar mais longe ainda até perder de vista. Ou você pode escolher, através da metacognição, com gentileza, voltar. Aí quando você volta a focar na sua respiração, trazendo o exemplo da meditação que a gente fez. Mas aí a cabeça vai de novo. E aí você volta. Esse processo aqui vai acontecer várias vezes. E eu vou te contar que isso acontece inclusive para monges budistas que passam a vida dedicados a isso. Mas o que acontece? Quanto mais você pratica, isso aqui vai acontecer menos vezes e o tempo de retorno vai ser mais rápido. Então, à medida que a sua mente começa devagar, você volta. E aí você está no momento presente. E isso pode ser relacionado com qualquer coisa. Então, se você aí que está me assistindo, veio um WhatsApp aí, veio a notificação no WhatsApp, a mente foi. Fulano me mandou mensagem. Só que em vez de responder e se prender a isso, eu volto. Porque neste momento é para eu escutar o que está acontecendo aqui, absorver um pouquinho desse conteúdo aqui. Não é fácil, é um exercício, é um processo que a gente vai fazendo. Então, como eu falei, essas práticas meditativas, elas precisam ser exercitadas com constância para que eu consiga resultados. Inclusive, se diz que o ideal é pelo menos 8 semanas diariamente para começar a ter benefícios, que é o tempo do programa que Jon Kabat-Zinn desenvolveu. Alguns dos benefícios do Mindfulness, inclusive, são não especificamente, não diretamente, mas acabam acontecendo, mais foco, mais produtividade, menos estresse, menos ansiedade, autoconhecimento, a gente se conhece muito nesse processo, a gente passa a ter escolhas mais habilidosas frente à vida, lida melhor com desconforto físico, emocional, com as situações estressoras do dia a dia, a gente tem mais qualidade de vida,
mais presença, a gente tem escolhas mais conscientes, porque a gente sai daquele piloto automático e começa a perceber o que de fato realmente eu quero, ou o que eu de fato só faço porque sempre fiz assim, e enfim, a gente começa a se relacionar muito com isso. E tem muita relação com criatividade. A criatividade, inclusive, foi de onde nasceu o mindfulness do jeito que a gente conhece hoje. Porque foi no momento de insight. A gente sabe que o momento de insight ele vem muito quando a gente está no estado de flow. Para eu atingir esse estado de flow, eu preciso realmente estar presente. Então é muito interessante para quem faz processos criativos estar presente naquele momento, porque a partir de todo o repertório, né, de toda a bagagem que você já construiu até então, você vai focar naquilo, começar a puxar suas referências e ter os seus insights, os seus processos criativos, né, para chegar em uma entrega e focar realmente naquilo. Inclusive, tem estudos que foram feitos em relação a isso, onde eles pegaram uma população controle e uma população que fez meditações mindfulness. Foi comprovado que a população que fez a meditação, pessoas que trabalham realmente com criadores de conteúdo, pessoas que trabalham justamente com isso, teve até o dobro de entrega em relação ao grupo controle para quem fez as meditações. Porque o processo meditativo, quando você foca naquele momento, você consegue ter depois mais acesso ao seu repertório, você consegue ter mais centro, né? Mais realmente atenção no que você está buscando dentro de você mesmo para aquilo ou fora, quando for o caso. Algo muito interessante de falar sobre o mindfulness é que foi já evidenciado através da neurociência que o nosso córtex pré-frontal ele é dividido em 3 grandes núcleos, digamos assim. Todos eles são ativados durante a meditação. E eles são ativados e a liberação de hormônios como dopamina, serotonina, endorfina, que aumenta a nossa sensação de bem-estar, e diminuição do cortisol, que é o hormônio que ele tá totalmente ligado ao estresse. E eu diminuindo o estresse, eu aumento a qualidade de sono, né? Melhora a minha qualidade de sono, eu consigo ter mais momentos de bem-estar, eu retardo o envelhecimento celular. Então, existe cientificamente já comprovações para isso e está totalmente linkado ao que a gente falou lá no início em relação à qualidade de vida e a definição da ONU para isso. E aquilo que a gente falou, né, que é muito individual, mas ao mesmo tempo tem algumas premissas básicas. Então, a prática da meditação mindfulness, ela está totalmente ligada à qualidade de vida e ela já trouxe todos esses benefícios comprovadamente, cientificamente. O mindfulness, ele baseia-se, digamos que em 3 grandes pilares: atenção, atitude e intenção. A atenção é o que a gente já falou bastante até agora, né? A atenção é realmente esse processo meditativo, é eu sentar, fazer a minha meditação. Eu digo sentar porque geralmente é o mais comum a gente sentar para fazer a meditação, mas não necessariamente, tá? Que tá totalmente ligado com a intenção, que é eu fazer essas escolhas conscientes, eu tenho a intenção de realmente fazer, não simplesmente seguir a manada, digamos assim, né? Eu realmente estou escolhendo porque eu quero, por causa disso, daquele outro, ou simplesmente porque sim, mas é consciente, né? Eu tenho a intenção de lidar melhor com as minhas emoções, com as minhas escolhas. Existe um estudo que fala que 97% dos nossos sofrimentos são de coisas que nunca vão acontecer, porque são coisas que eu imagino, e esses 7% que restam do que de fato é um sofrimento real, muito deles a gente já fez anteriormente um desenho no nosso cérebro muito maior do que de fato ele é. Ou seja, a gente aumenta muitas coisas, a gente é todo ruim, só que a gente precisa entender e saber que aquilo é um mecanismo natural do nosso cérebro e não a realidade, não sofrer de fato com aquilo, né? Realmente, não, intenção e atitude. A atitude tem muito a ver com o que eu falei já, inclusive lá no início, que é o que você pratica, você fortalece.
Tem uma doutora que é especialista nesse assunto que chama Shauna Shapiro. Ela fala muito sobre isso, inclusive tem um TEDx, TED-Med, se eu não me engano, inclusive, que fala justamente sobre isso. O que você pratica, você fortalece. Seja algo bom, seja algo ruim. Nesse caso, a nossa atitude é que a gente pratique o que a gente quer fortalecer, que é a nossa atenção, a nossa consciência. Então, é bem importante, né, essa atitude. Então, atenção, intenção e atitude são os 3 grandes pilares do mindfulness, através de tudo o que eu mencionei anteriormente. Tá bom, Tati, muito legal tudo isso. Achei que é bem importante, tem muitos benefícios, é super rico, super valioso. Mas como que eu faço? Como que eu pratico? Como que eu posso aprofundar um pouquinho mais nisso? Tu pode fazer práticas informais, como por exemplo, tomar um banho realmente tomando um banho, sentindo o cheiro do sabonete, do shampoo, dos produtos que você vai passar, olhando para aquela água, sentindo ela cair no seu corpo, realmente tomar banho, tomando banho. Inclusive, o banho geralmente é um momento de bastante criatividade para algumas pessoas. Eu, inclusive, que vos fala, eu acho ele sensacional. Mas quando eu deixo minha mente devagar, né? Quando eu quero realmente tomar um banho mindful, aí o meu banho é tomando banho. Isso também é uma forma de praticar. Qualquer atividade é uma oportunidade de prática. Então, escovar os dentes com atenção, realmente escovando os dentes, né? E não caminhando pela casa, olhando no celular. Refeições, geralmente também é importante a gente tentar se alimentar, realmente mastigando bem o alimento, vendo o que você está consumindo, sentindo os aromas, né? Cheirando também. Inclusive os nutricionistas falam muito sobre isso, né? Sobre o quanto é importante você ter presença ao se alimentar. Geralmente você come menos do que acaba comendo naturalmente, porque você vai se saciando. E não necessariamente é comer devagar, mas é comer realmente consciente em relação àquilo. Nada dessas coisas são totalmente fáceis de uma hora para outra, tá? São exercícios e práticas também que levam todo um processo. E como todo processo, tem altos e baixos. Aí você pode caminhar, uma caminhada mindful. Você pode caminhar realmente sentindo o seu pé, tocando, né, dentro do seu sapato, chão, ou então com os pés descalços num solo diferente. Você pode deixar o seu celular de lado por um tempo, se conectar com a natureza ou com aonde você estiver, prestando atenção em tudo, escutando os sons, né, vendo o que está à sua frente. Então tem várias formas. Essas são práticas informais, que são práticas mindful, mas elas não são as formais. As formais realmente são práticas meditativas. E para isso existem aplicativos, existem instrutoras como eu, que pode te ajudar nesse processo individualmente ou em grupo, mas existem várias pessoas, né, não somente eu, que trabalham com isso. E inclusive em grupo tem programas de 8 semanas também, que tem toda uma temática planejada para te fazer entrando e te dar várias ferramentas para trabalhar mais sobre isso. Existe, inclusive, tem um seriado Headspace na Netflix que acho bem interessante também. Ele é bem lúdico, mas ele tem várias meditações que são bem tranquilas e bem fáceis para fazer, e ele é mindfulness. Tem livros que falam sobre, tem algumas cenas de filmes que acabam retratando bastante mindfulness. Eu tenho link, depois se vocês quiserem, vocês comentam que eu posso compartilhar alguns materiais de livros, algumas cenas de filmes que são mindfulness, tem dicas de aplicativos, tem podcast que fala sobre, com pessoas especialistas, tem TED Talks falando sobre isso. E tem, né, como eu falei, a prática formal, que aí ela precisa de constância. Uma prática mindfulness, ela precisa de constância porque eu preciso fortalecer, né, o que eu quero que cresça. Então é bem importante que você faça com regularidade. Não precisa ser muito tempo, mas 5 minutos por dia, aos pouquinhos,
você vai aumentando, já vai trazendo grandes benefícios e grandes resultados com constância, assim como tudo. Eu tô repetindo bastante, mas é realmente bem importante. Essa meditação que a gente fez antes foi bem curtinha, deu menos de 3 minutos. O ideal é que seja, né, pelo menos uns 5, mas existem meditações que são bem mais curtas, inclusive, que eu vou já dar um exemplo pra me despedir. Mas é um tipo de meditação que pode ser, ela não precisa ser guiada, mas geralmente quando a gente tá começando é mais fácil que ela seja guiada, né? Tem práticas com foco no corpo, na respiração. Como eu falei, as iniciais geralmente têm mais a ver com o corpo, com a respiração, porque são as nossas principais âncoras atencionais, ou seja, as que nos trazem para o momento presente. E aí, antes de me despedir, eu tenho uma prática que eu acho que ela é muito legal, principalmente para o tipo de trabalho, o tipo de cargo que vocês exercem, que é o que a gente chama de pausa de transição, que é uma prática bem curtinha, que ela não precisa ser guiada, ela pode ser feita exatamente do jeito que você estiver, não precisa fazer nada, nem fechar os olhos se não puder ou não quiser, que ela consiste em 3 elementos, tá? 3 passos. E a gente pode encarar isso como um funil. Como funil não, desculpa, como uma ampulheta. A parte de cima e a parte de baixo, tá? A parte de cima é quando eu paro, não preciso fechar os olhos nem nada, mas dá uma mudada na postura só para o corpo entender que eu tô fazendo uma coisa diferente. Nesse primeiro momento, você começa a perceber como que você tá. Tô tensa, tô rígida, tô tranquila, tô feliz, ou não, né? Simplesmente como tá. Se percebe como você tá, como tá os seus pensamentos, seus sentimentos, sua respiração, sua testa franzida. Percebe como tá o seu corpo. E quando você chega aqui no meinho da ampulheta, essa parte aqui, você foca na sua respiração e apenas na sua respiração. Deixa todo o resto de lado e foca por alguns instantes na sua respiração. Vê como é que ela tá, sem necessidade de mudar nada. E aí, depois que você focou por alguns instantes na sua respiração, se precisar respirar mais fundo, tudo bem, não é necessário, mas se precisar, respira mais fundo. E aí, você vai para a parte de baixo da ampulheta, aqui, aqui, a parte de baixo, que aí é você voltar pro todo. E aí, se perceber novamente neste novo momento, depois de ter feito essa pausa. Para que ele é utilizado? Eu tô mudando de atividade, ou seja, eu tive um processo aqui, agora eu quero desligar dele e ir para o outro. É por isso que ele se chama pausa de transição. Pode ser utilizado no momento de estresse, no momento de raiva, mas pode ser utilizado normalmente de uma tarefa para outra. Eu uso bastante, super indico, super recomendo. Como eu falei, não precisa ser guiada, porque ela é muito simples, você pode fazer em qualquer momento. É uma prática formal curta, que é de transição de uma etapa à outra. Essa seria a minha dica final, meu presente final. Muito obrigada para vocês que estão aqui até o final comigo. Desejo que fiquem bem, que tenham uma boa continuidade aí do workshop. Se vocês quiserem mais informações, podem me procurar no Instagram, é @tatischomer. Tem o site também, que é www.tatischomer.com. Depois eu escrevo ali o meu sobrenome, porque ele não é tão comum assim. Mas pode me procurar, pode me chamar lá, direciona o WhatsApp, direciona o Instagram, que se você quiser, nem que seja só para conversar, estarei à disposição e muito feliz em ouvir também o que você achou desse conteúdo, se conseguiu realmente entrar no convite e escutar, estar aqui presente ou não, foi muito difícil, muito desafiador. E é isso. Uma frase que eu gosto muito de falar e eu deixo aqui para encerrar esse vídeo é: não é sobre esperar a tempestade passar, é sobre aprender a dançar na chuva. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!